Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Hein? Cadê as mãozinhas? Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? O povo de Deus está do lado vencedor. Se você perguntasse a Daniel, dentro da cova dos leões, se estava tudo bem ou se estava tudo ótimo, ele ia dizer que estava tudo ótimo. Até porque naquele dia os leões estavam jejuando. Então estava tudo maravilhoso. Nós estamos do lado vencedor, não há o que temer, está tudo sob o controle. Deus é contigo, vai dar tudo certo, fica em paz. Deixa eu só mudar aqui a configuração, porque eu quero ver todos vocês. Agora eu estou vendo a carinha de vocês. É estranho para mim estar do lado desse lado de cada das câmeras, mas eu louvo a Deus por Ele ter me chamado para esse momento, para juntos a gente estudar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em João. Livro de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, tem esses versos são bem conhecidos. Eu só quero introduzir a minha mensagem com eles para relembrar vocês algo que ao longo da mensagem eu vou falar para vocês. João 14, 16 e 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês por quanto tempo? Para sempre. Na minha versão diz assim: para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje, de um Espírito que habita para sempre, de um Espírito que faz da gente morada. Eu preciso disso. Eu não sei se vocês se contentam em apenas serem usados. Eu nem gosto desse termo usado, sabe? Porque parece que é contra a vontade da gente. Não dá para entender isso. Fulano me usou. Ah, eu acho isso tão pesado, né, para se dizer. E desde que eu conheci a sala e a forma de estudarmos sobre o espírito, quando eu descobri, eu olhei para trás e eu disse: interessante quantas vezes eu fui usado. Mas agora que eu tenho um conhecimento do Espírito, eu não quero mais ser usado. Eu quero que ele habite em mim. Eu deixo. Ele não vai me pegar, eu vou me entregar. É bem diferente, não é? A gente precisa que ele faça morada em nós, que ele habite em nós. E por isso, todos os dias, nós precisamos pedir que ele venha e faça de nós morada. Grava bem essa palavra. Eu quero ser morada. Eu quero ser habitação. Eu quero que ele use os meus talentos, que ele mesmo me deu, né? Para a obra que ele me chamou. Eu gostaria que você abrisse agora, de fato, na história que eu quero contar para vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Mas só para contextualizar vocês, o povo de Israel tinha um Deus habitando no meio deles. Diferente de todas as outras nações, que tinham um rei. Deus queria ser o rei de Israel para sempre. Essa nação era diferenciada. Ele pediu até que fizesse uma barraquinha para ele também, no meio do povo, porque ele queria taberculizar. É assim? Ele queria habitar no meio do povo
de Israel. Ele queria morar junto com eles. A gente vê isso desde o Éden. Todos os dias, Deus ia conversar com o casal. Ele sempre quis morar conosco. Então, ele estava morando com o povo de Israel e ele estava indo para as guerras com o povo de Israel, porque o povo de Israel não era um povo de guerra. Eles só sabiam fazer tijolos. Eles eram um povo pacato. Então, quem ganhava as guerras era sempre Deus, porque Deus ia. E todas as nações ao redor sabiam que o povo de Israel ganhava as guerras porque o Deus deles habitava no meio deles. Isso fazia um diferencial muito grande. Até o exército de Israel era diferenciado. Eram colocados levitas na frente para irem cantando. Você já viu alguém ir para a guerra cantando? Você já brigou com alguém que canta? Dá uma raiva, não é? Imagina você falar com um filho bem brabo e ele começar a cantarolar. Não é um atrevimento? Então, quando os exércitos viam o povo de Israel vindo cantando, tremiam na base, porque diziam assim: nossa, eles estão muito confiantes. Aí todos diziam assim: é porque o Deus dele vem no meio deles. Mas aí o povo de Israel começou a olhar para as nações ao redor. E aí eles começaram a dizer: ah, eles têm um Deus e eles têm um rei e a gente não tem. E o rei deles sai para a guerra o tempo todo. É impressionante como a gente, ser humano, a gente gosta de pegar, de ver, de tocar. Então eles viam um rei, aquele rei ia com eles. E Deus eles não viam, apesar de Deus mostrar muitos sinais de que estava ali presente. Mas é do ser humano mesmo. A gente gosta da rosa ungida, do sal não sei das quantas, a gente gosta do lenço não sei de quê, de um pedaço da cruz, da estrada de sal que você tem que passar. O ser humano gosta de coisas, de pegar, de tocar. Então, o povo de Israel, eles olharam para as outras nações e disseram: nós queremos um rei. Samuel ficou arrasado com isso. Como pode alguém trocar Deus por um rei humano? E Deus aparece para Samuel e diz: fica tranquilo, eles não estão te rejeitando. Eles rejeitaram a mim. Mas eu vou dar um rei conforme eles querem. E aí ele escolhe Saul. Deus escolhe Saul. E Saul era uma pessoa bem diferenciada, era um homem muito bonito, mais alto do que os outros, mas era de uma tribo pequena demais, Benjamim. E por isso era bem desprezado. Mas eu amo Deus porque Deus não escolhe por status. Graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui. Então, no capítulo 10, você vai ver que Samuel unge Saul. E quando a gente imagina assim, uma pessoa foi ungida rei, nós imaginamos que a sequência é colocar uma coroa e ir para o palácio. No entanto, Samuel unge Saul e manda ele para casa. E diz que algumas coisas vão acontecer antes dele ser rei. E que pelo caminho ele vai entender tudo o que vai acontecer. E a gente chega no verso 6, porque Samuel já tinha dito a ele: o Espírito Santo vai vir sobre você. E no versículo 6, na linguagem que eu estou usando, diz assim: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado em uma nova pessoa. Em outras versões diz em um outro homem. Então, quem pode transformar a gente? O Espírito Santo. Ele diz que somente quando o Espírito Santo viesse sobre ele, ele seria transformado em um outro homem, em uma outra pessoa. Então você não vai conseguir transformar teu marido. Já para por aí, tá bom? Descansa, relaxa. Você não vai conseguir transformar os seus filhos. Deus não te deu esse poder. Então relaxa, descansa, tá bom?
Então você não vai transformar as pessoas do teu trabalho. Então relaxa, descansa. Menos uma coisa para tu. Tô tirando umas cargas das tuas costas para você relaxar. Só quem pode transformar a gente é o Espírito Santo, como foi dito a Nicodemos. Nicodemos ficou preocupado: como é que eu vou nascer de novo? Me diga como é que eu faço isso? Eu tenho que estudar mais a Bíblia, eu tenho que orar. Somente através do Espírito Santo você pode nascer de novo, Nicodemos. Fica calmo. É obra do Espírito. Isso que nós estamos vivendo na sala é obra do Espírito. Essas tantas vidas transformadas que nós conseguimos ver aqui ao longo desses 5 anos é o Espírito. Ou você acha que aquele rapazinho de cabelo branco consegue alguma coisa? É só o Espírito que transforma a gente. É somente o Espírito. É só o Espírito. Então pensa aí o que você quer. Imagina na tua cabeça o que você precisa. Pensa em algo que você quer muito que o Espírito transforme. Agora eu vou te dizer uma coisa: pede somente o Espírito e essas coisas vão acontecer naturalmente. Então a tua preocupação deve ser em buscar o Espírito. Aconteceu conforme Samuel tinha dito e Saul recebeu o Espírito. Eu gosto da definição, da explanação que Ellen White faz no livro Patriarcas e Profetas sobre esse momento. Ela diz assim, ó: tendo se unido Saul com os profetas em seu culto, uma grande mudança, olha só, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. A luz da pureza e santidade divina resplandeceu nas trevas do coração natural. Ele viu a si mesmo como estava diante de Deus. Viu a beleza da santidade, olha que coisa linda. Foi agora chamado para começar a luta contra o pecado e contra Satanás. E fez-se compreender que neste conflito sua força deveria ser inteiramente de Deus. O plano da salvação, que antes parecera obscuro e incerto, desvendou-se-lhe ao entendimento. O Senhor dotou ele de coragem e sabedoria para o seu elevado cargo. Revelou-lhe a fonte de força e graça, iluminando-lhe o entendimento quanto às exigências divinas e ao seu próprio dever. Dever. Para ser rei de Israel, não bastava ser ungido, não bastava ser escolhido, precisava ser cheio do Espírito Santo. Porque o rei de Israel estaria representando Deus para aquele povo. Então não podia ser de qualquer jeito, não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém cheia do Espírito Santo. Para que você represente Jesus aqui na terra, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra forma. Se você for observar no mesmo capítulo 10 de 1 Samuel, no versículo 7, diz que depois que ele recebeu o Espírito Santo, aí diz assim, ó: assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que parecem certas para você, pois o Senhor estará com você. Olha só, o conselho de Samuel para Saul é o conselho de Deus para nós hoje. Somente quando você receber o Espírito, aí você pode tomar decisões certas. Por quê? Porque o Senhor estará com você. O problema é que a gente não recebe o Espírito e a gente toma decisões erradas e a gente passa uma vida de consequências terríveis. Porque a gente não esperou pelo Espírito, e isso lembra também a instrução que Jesus deu aos seus discípulos: não saiam daqui sem antes receberem poder do alto. Um Pedro teimoso,
não podia pregar o evangelho. Os filhos do trovão certamente fariam um problemão na igreja. Eles precisaram ficar esperando o poder do alto, o poder do Espírito Santo, que iria transformar eles, e de fato transformou. Amansou Pedro, transformou os filhos do trovão em João, o discípulo amado. Aí sim, cheios do Espírito, agora eles podiam tomar as decisões corretas, eles podiam pregar o Evangelho da forma correta. O problema é que a gente muitas vezes não recebe o Espírito e a gente sai pregando da nossa forma, né? A gente pula algumas etapas. Por isso que a sala coloca como prioridade a vida no Espírito, para depois que você fazer as outras coisas. O problema é que a gente já vai logo para missão atrativa. A gente já corre logo para a missão. E a gente já pula essa etapa do Espírito e a gente sai pregando. E por isso, muitas vezes, a gente se esconde da pessoa que a gente dá estudo, quando a gente está fazendo algo errado, para que ela não veja, porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós ensinamos, ou muitas vezes, quando elas chegam na igreja, aí a gente diz: Meu Deus, ajuda para que esse povo se comporte. E aí algumas pessoas dão até mau testemunho e a gente diz: Meu Deus, aí a pessoa que está recebendo o estudo diz: ele me ensina uma coisa e o povo da igreja dele vive outra. Por isso que nós precisamos de uma vida transformada, nós precisamos estar cheios do Espírito para que a gente possa tomar as decisões corretas. E enquanto Saul permaneceu dessa forma, ele foi um grande guerreiro, foi um rei vitorioso, ele tinha estratégias de guerra, ele era bem orientado por Samuel, o profeta. Deus dizia a ele se ele devia atacar aquela cidade ou não. Ele era muito instruído e ele era conhecido por suas vitórias em Israel. Mas aí o seu coração começou a se orgulhar, e aí ele começou a não ter mais tanta paciência para esperar o profeta velhinho chegar. Ele demorava demais e, como ele era o rei, ele começou a tomar decisões, ele começou a fazer os sacrifícios que era comum aos profetas fazerem, e ele consultava a Deus, e muitas vezes ele tomava as decisões erradas. Quando o profeta chegava, repreendia ele, mas ele, no seu orgulho, continuava fazendo as mesmas coisas. Deus mandava que ele fosse à guerra, mas não pegasse nada daquelas nações. E lá vinha Saul com todo aquele despojo, e o orgulho foi crescendo, crescendo, ele ficou presunçoso, diferente de quando ele recebeu o Espírito. Porque se você for olhar a história, quando ele recebeu o Espírito e teve a eleição, quando lá em Mispa, Samuel lançou sorte até que chegasse ao nome de Saul, ninguém achou Saul, porque ele tinha saído de fininho da reunião, porque ele não se sentia digno de ser o rei de Israel. Ele sabia que ele era de uma tribo pequena e que ele não tinha não conseguia ser rei, não conseguia ter essa responsabilidade toda sobre si. Diferente agora, nós conseguimos ver um Saul presunçoso, um Saul que tomava decisões, um Saul que achava que ele era o melhor por ser o primeiro rei, por ser um homem de guerra, por ter vencido tantas guerras. Sabe, tem horas que a gente pensa isso também. A gente já venceu tanta coisa na nossa vida, não é? A gente olha para trás e a gente diz: Poxa, já venci tudo isso. A gente pensa que a gente venceu mesmo, não foi? Mas sempre foi Deus. Todas as nossas vitórias têm que ser creditadas a Deus. Se você olhar para os dias para trás, que você pensava que ia enlouquecer e você venceu, não foi você, mas foi uma força sobrenatural que te manteve de pé e te fez aguentar todo esse processo. Então sempre foi Deus, sempre será Deus. Mas Saul começou a pensar que era ele. E aí Deus rejeitou Saul. É, a gente pode avançar um pouquinho para 1 Samuel 16 e vai ter uma coisa que talvez você fique com uma pulga atrás da orelha, como diz. No 16, verso 14, diz assim, ó:
tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então o espírito foi retirado de Saul. E aí você se choca e diz assim, mas vem espírito maligno da parte de Deus? Esse era o entendimento da época. A gente tem que entender que o escritor, quando ele coloca esse versículo, quando ele escreve dessa forma, era porque era um entendimento da época. Se você for ler o versículo 15, explica. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Esse era o entendimento da época. Então, o, o autor apenas escreve o que eles acreditavam, mas a partir do momento que o Espírito Santo sai de Saul, outros espíritos vêm e começam a atormentar Saul. Então, deixa eu te dizer uma coisa: o fato de você ser usado pelo Espírito não quer dizer que ele habita em você. O fato de você algumas vezes ser usado pelo Espírito não quer dizer que ele habita em você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas pessoas elas pegam é, um exemplo do passado e elas dizem, o Espírito Santo me usou naquele dia e foi uma forma tão poderosa e a gente muitas vezes pede testemunho e as pessoas têm coisas para contar de 30 anos atrás, mas atualmente elas não conseguem lembrar de nada. Foi uma ocasião, foi um momento. Ou muitas vezes a gente escuta alguns testemunhos e a gente diz assim, poxa, fulano é uma mulher cheia do Espírito. Rogério é um homem cheio do Espírito. Mas o fato de eu ter sido usado uma vez para te abençoar, não quer dizer que o Espírito Santo habite em mim, entende? Por isso que eu comecei dizendo para vocês o versículo 14 de João 16 e 17, né? Que ele precisa habitar, ele precisa permanecer em nós para sempre. Porque se formos ser usados de momento em momento, nós corremos um risco grande, porque se ele habita apenas em alguns momentos, quando ele sai, quem fica? Vazia não fica a casa, pode ter certeza. Entende? Então, se você pede o Espírito hoje para que ele te use, e ele de fato te use, e amanhã você não pede, e depois de amanhã você não pede, aí depois você lembra de novo e pede. Então, nesse intervalo, quem fica? Você é guiado por quem? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Eu vou ler no verso 43 ao 45. Mateus capítulo 12, 43 e 45. É bem pesada essa passagem, mas é necessária para que a gente entenda um pouquinho desse intervalo, o que acontece nesse intervalo. A partir do verso 43 diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: Voltarei para casa de onde saí. Chegando, encontra o quê? A casa como? Desocupada, varrida e em ordem, porque o espírito passou por ali. E sempre que por onde o espírito passa, existe transformação. Não é assim? A gente viu na vida de Saul, quando o espírito passou por ele, ele foi transformado. Então existe casa varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então a gente pode concluir que o Espírito ele é poderoso para transformar qualquer vida. Ele nos orienta e nos transforma para que a gente possa tomar as melhores decisões, ou seja, ele transforma toda a casa. No entanto, se a gente para de buscar, nós corremos um risco grave de tornar a nossa situação pior do que antes.
Vocês já notaram que algumas pessoas do nosso convívio, que estão na igreja, que estão envolvidas, cantando, fazendo a obra do Senhor, de repente elas saem da igreja e elas começam a fazer cada coisa que a gente diz assim, misericórdia. Como é que tem coragem? Uma pessoa que vivia ali na frente cantando, como é que ela consegue dessa forma? Porque vem sete, queridos. Vem sete piores. Ah, meu esposo, quando estava comigo não fazia isso, agora que separou, faz tudo isso, faz pior. O inimigo encontrou casa varrida, entende? Então, Saul me ensina que, da mesma forma que eu posso ser usado pelo Espírito, eu também posso ser usado pelo inimigo. Se eu der brecha, se eu der espaço, se eu não buscar diariamente o Espírito Santo. Tem pessoas que saem da sala porque dizem, ah, Rogério, agora eu já conheci o Espírito Santo, eu não preciso mais da sala, eu já sei como é, e eu agora vou fazer sozinho o meu culto de madrugada. E eu não dou 3 meses. Rogério, você ainda tem um link? Minha vida virou uma bagunça. Faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não estudo a Bíblia. Sabe, é necessário essa continuidade, diariamente buscar o Espírito. A sala não é o Espírito, mas a sala me indica. A sala me lembra que eu preciso buscar diariamente esse Espírito para que ele habite em mim. Eu preciso ser orientado pelo Espírito, porque senão eu vou tomar decisões erradas. Então eu preciso estar todos os dias na presença de Deus, pedindo o Espírito Santo para que eu possa tomar as decisões corretas. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Aquele que é guiado pelo Espírito são filhos de Deus. Então eu quero ser guiado pelo Espírito, eu não quero tomar decisões segundo a minha vontade, o que eu penso. É, em 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória, a imagem do Senhor através do Espírito. Então, se você quer ser transformado, é somente o Espírito que pode fazer isso. Então, Saul, no seu orgulho, tentou fazer da sua forma e, de repente, o Espírito foi retirado dele. Deus o rejeitou. Se você for ler nesse momento, no capítulo 16, versículo 14. Mas se você for olhar o versículo anterior, o 13, você vai ver que Deus escolhe Davi. E Davi é ungido, rei. E eu gosto da palavra que diz assim: o Espírito tomou posse ou assenhorou-se, como diz em algumas versões, de Davi. Então, até mesmo na unção de Davi, o Espírito Santo estava presente, porque para ser rei de Israel, para representar Deus, precisa estar cheio do Espírito. E naquele momento, Davi foi cheio do Espírito. Então, é uma condição necessária para que nós sejamos representantes de Deus na terra, é que sejamos cheios do Espírito, é que o Espírito faça habitação em nós. Então, uma vez que a gente recebeu o Espírito, a gente não pode dizer, ah, eu recebi agora o Espírito, agora eu não preciso mais pedir. Na parábola das virgens, o Espírito é comparado a uma lamparina. E a lamparina daquela época precisava de azeite para se manter acesa. Então, é uma chama que precisa de um cuidado, senão ela se apaga. Então, isso que você conheceu sobre o Espírito precisa ser alimentado, precisa ser buscado todos os dias, senão vai se apagar. Você pode estar aqui na sala com a lamparina apagada, porque você não cuidou. Porque muitas vezes você vem apenas para assistir um programa e rapidamente você segue para a sua vida normal. Não existe uma busca da tua parte. Não existe um desejo de querer ser usado pelo Espírito.
diariamente, em todos os momentos, não em uma ocasião. Quantas vezes você pede para que o Espírito te use quando você vai fazer uma pregação, quando você precisa dar um conselho a alguém? Aí naquele momento você pede, para aquele momento. Você deveria pedir todas as manhãs, para o teu dia todo, porque durante o dia todo o inimigo vai tentar achar uma brecha para entrar. E a casa tem que estar cheia, a casa precisa estar cheia. Se você estiver cheio do Espírito, não cabe outro espírito. Para que Saul recebesse o espírito maligno, o Espírito Santo teve que sair, porque não cabia espírito maligno junto com o Espírito Santo. Onde Deus está é terreno dele, tudo pertence a ele. Então ele não pode sair. Ele não pode sair, ele não pode sair. O problema é que a gente deixa ele sair. A gente tem que pedir, fica comigo. Como aqueles dois do caminho de Emaús, que foram tão abençoados naquela conversa no caminho, e quando chegam na pousada, Jesus faz que vai embora. Eles, não, fica conosco, já está tarde, fica conosco. E Jesus entra na pousada e fica com eles. Assim também deve ser a nossa oração. Não vai embora, fica conosco, porque já está tarde. Sabe, a gente já está vivendo as últimas horas da história da Terra e a gente precisa pedir, Espírito Santo, fica conosco, porque já está tarde. Habita em nós, muda a nossa vida. Como Saul, se o Espírito habitar em você, você será transformado, querido. Você será transformado. Se você não está passando por uma transformação, é sinal de que o Espírito não está contigo. Porque onde ele chega, ele muda a história, ele muda a pessoa. Então, nós precisamos viver essa mudança. As pessoas ao nosso redor precisam perceber que houve uma mudança, houve uma transformação, porque o Espírito Santo mudou a nossa história. E que isso seja diariamente, que isso seja constantemente, que isso não seja um evento, que isso não seja um momento. Quando Jesus disse aos discípulos que não saíssem antes de receber o poder do alto, eles receberam no dia do Pentecostes e foi de forma extraordinária e todos viram a manifestação do Espírito, mas nunca mais se viu uma outra manifestação dessa visível. Por quê? Porque o Espírito já está aqui na Terra. Ele já veio. Quando você pede o Espírito, parece que ele está tão longe, parece que é uma coisa tão difícil de acessar. Ele já está na Terra, ele está conosco. Ele só quer fazer de você morada. Ele não quer te usar de vez em quando. Ele quer te usar a todo momento. Porque Satanás vai tentar te tirar da presença dele, vai tentar te atrapalhar e você vai conseguir, muitas vezes, ouvir uma outra voz e você vai pensar que é o Espírito Santo. E você não vai se dar conta de que ele já se retirou muitas vezes. Lembra de Sansão? Sansão brincou, brincou, brincou porque era poderoso, porque era cheio do Espírito Santo, brincou até um dia que ele se levantou e nem percebeu que não tinha mais o Espírito. Ele tomou as mesmas decisões, ele foi tentar destruir os seus inimigos, como sempre ele fazia, mas dessa vez que ele estava sem o Espírito Santo e ele nem percebeu. Como é que você não percebe que você está careca? Hein? Alguém aqui conseguir acordar careca e nem notar? Porque a primeira coisa que a gente faz é passar a mão no cabelo, não é? Mas para você ver como ele brincou tanto de ser crente, ele brincou tanto de ser cheio do Espírito Santo, que ele se acordou e pensou que estava tudo normal e nem se deu conta que o Espírito Santo não estava sobre ele. Então, muitas vezes a gente sai para o nosso dia a dia e nem percebe que não pediu, que não buscou. Aí a gente, no meio do caminho, a gente vai fazendo uma oração assim, bem troncha e não tem a ver com uma busca. Porque para que você seja cheio do Espírito, você precisa buscar, exige trabalho, exige acordar cedo, exige tempo, exige tudo isso. Mas muitas vezes você pensa que uma oração, como você faz a oração antes do almoço, você pensa que aquela oração transformou
aquele prato de pedreiro num alface, por uma simples oração. Para ter o Espírito Santo exige buscar, exige tempo, exige que você gaste, quer dizer, invista um bom tempo nessa busca. O problema é que a gente está tão acostumado com tudo, como Sansão, a gente está acostumado que o Espírito vai usar. Ah, na hora que eu for pregar, ele vai usar. Ah, na hora que eu for falar, ele vai usar. Eu não quero que o Espírito Santo me use. Eu quero que ele habite em mim. Eu quero que ele faça morada em mim. E eu tenho certeza que esse é o teu desejo, porque você está cansado de viver de momentos. Você está cansado de muitas vezes falar através do Espírito e daqui a pouco falar com as tuas palavras. Uma hora você abençoa, outra hora você magoa. Uma hora você é cheio de paciência, outra hora você não aguenta nada. E por isso que as pessoas ficam sem acreditar nesse teu evangelho, nessa tua palavra, porque a gente fica inconstante, sabe? Eu quero ser a mesma pessoa. Eu quero estar o tempo todo na presença de Deus. E eu tenho certeza que você quer isso, porque muitas vezes a gente envergonha o nome do Senhor. Na igreja, super santo, em casa, o demônio. Tem horas que aconselha que é uma beleza, mas tem hora que grita feito um louco. É tão bom ser cheio do Espírito, não é? Eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu a presença do Espírito na tua vida. Não foi bom? Agora imagina isso 24 horas. Eu costumo pensar que o Espírito Santo é como o sábado. É um dia todo na presença do Senhor, sabe? Por isso que Isaías diz que é um dia gostoso, deleitoso, prazeroso, porque é uma coisa constante. São 24 horas na presença do Senhor. Mas parece que quando o sol baixa, baixa outra coisa na gente também. E a gente começa a agir feito um louco e a gente sai correndo durante a semana, parecendo que não tem Deus. A gente chega da igreja, coloca a Bíblia na estante. Quando é com 8 dias, a gente fica procurando: cadê minha Bíblia? Gente, alguém viu minha Bíblia? Está no mesmo lugar que você deixou sábado passado. Somos crentes de finais de semana. Somos usados quando somos escalados. Isso não é triste? Eu queria muito viver uma constância. Eu tenho buscado isso. Eu tenho lutado contra a minha carne. E eu tenho aprendido muita coisa. Quando o Espírito está em mim, eu sou forte. Eu consigo muita coisa. Por isso que eu quero que ele fique constantemente em mim. E eu tenho certeza que esse é o teu desejo também. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você tem esse desejo de não viver só um momento, de não ser usado, mas de ser habitado. Que a gente freie a nossa língua, que o Espírito Santo nos dê domínio próprio. Se você tem esse desejo, eu quero orar por você. Se você for constante, a palavra de Deus diz que a gente precisa ser perseverante, senão a gente não recebe coroa. Se você está com vontade de desistir da sala, dessa busca, se você está cansado de acordar nas madrugadas, eu quero orar por você, para que o Espírito te acorde, te desperte. É impressionante que quando a gente está muito estressado com muitas coisas, a primeira coisa que a gente quer tirar são as coisas espirituais. Ah, eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, vou parar de acordar mais cedo, vou acordar mais tarde. A gente sempre vai tirando as coisas de Deus. As reformas que a gente precisa fazer. Ah, eu estou trabalhando demais, então eu não vou para a igreja. Você então trabalha de menos, não sai da igreja. Mas a gente faz o contrário, né? A gente sempre vai tirando as coisas de Deus como se ele tivesse culpa da vida que nós estamos tendo. O Espírito Santo está à disposição. Você quer? Ele está aí, do teu lado, mas ele quer ficar dentro. Porque do lado o inimigo também fica.
e ele não quer ficar do teu lado. Ele quer ficar dentro. Você quer deixar o Espírito ficar dentro e para sempre? Vamos orar. Espírito Santo, quantas vezes a gente te apaga? Quantas vezes você bate na porta e a gente não deixa entrar? Quantas vezes você aconselha e a gente toma decisões diferentes? Nós não queremos a tua presença apenas de 5 às 8 da manhã. A gente quer viver na tua presença 24 horas. A gente quer ser movimentado pelo Senhor. Nós não queremos ser usados, nós queremos ser habitados. Que nenhuma palavra saia da nossa boca conforme a nossa vontade, o que nós pensamos. Diante dos nossos filhos, de um esposo incrédulo, de uma esposa incrédula, a gente não quer falar as nossas palavras, a gente não quer gritar, a gente não quer dizer o que eles têm que fazer. Nós queremos que o Senhor conduza as palavras certas para que a gente santifique o nosso lar. No nosso trabalho, a gente não quer tomar decisões conforme a nossa sabedoria. Nós queremos dizer, Espírito Santo, o que é que eu tenho que falar agora? Nas mínimas coisas, nós queremos ser guiados pelo Senhor, porque aqueles que são guiados pelo Senhor são filhos de Deus, e nós queremos essa filiação divina. Não queremos tomar decisões segundo o nosso coração, porque ele é enganoso. Nós queremos que o Senhor dirija toda a nossa vida, em todos os momentos, em tudo que formos fazer. A dona de casa, quando prepara a comida, que ela esteja orando por aquele alimento para que edifique a sua família, para que o Senhor use aquele alimento para fortalecer a sua casa, que da sua cozinha não saia veneno, não saia nada que destrua a saúde da sua família. Quando a gente ligar a TV, a gente dizer, Espírito Santo, o que é que o Senhor consegue assistir comigo? Quando a gente vestir uma roupa, a gente perguntar, Espírito, essa roupa convém para uma pessoa que está cheia do Senhor? Que a gente, ao escolher um trajeto para um passeio, a gente orar e dizer, Espírito Santo, escolhe as estradas que são mais seguras, onde não tem tantos acidentes, mesmo que demore o caminho, mas escolhe por mim. Uma vida diária na tua presença. Por isso que muitas vezes quando chegam os problemas, quando vem o laudo, quando acontece algo terrível, a gente não sabe o que fazer, a gente fica confuso, a gente fica procurando o Espírito como se fosse um objeto, como se fosse uma Bíblia, como se fosse um terço, como se fosse algo que a gente pudesse. Cadê? Onde é que ele está? Aqueles que vivem cheios do Espírito, na mesma hora que acontece a notícia terrível, já consulta o Espírito que está nela e diz: o que é que está acontecendo? Me ajuda a me posicionar nesse momento para que eu saiba tomar as decisões corretas. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Nós não estamos desamparados. Muitas vezes estamos com os ouvidos tapados, porque a tua palavra diz que o Espírito fala o tempo todo à igreja. Nas 7 igrejas, nas 7 fases da igreja na terra, o Espírito Santo sempre falou, sempre falou. Nós é que muitas vezes não ouvimos ou não gostaríamos de atender daquela forma, porque achamos que seria melhor de uma outra. Mas agora nós estamos fazendo um novo pacto contigo. Nós queremos ser tua casa, nós queremos ser habitação, como diz no livro de João, para sempre. Mesmo quando o Espírito for retirado dessa terra, não será retirado dos fiéis, não será retirado do povo de Deus. Nós continuaremos cheios do Espírito para sermos orientados nos últimos momentos da terra. Abençoa-nos, transforma-nos. Assim como Saul saiu de casa para buscar jumentos
e voltou um homem transformado pelo Espírito e Rei de Israel. Assim também nós, quando nos voltarmos para a nossa família, todos percebam que nós fomos transformados em príncipes e princesas do reino de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, amém. Obrigado, viu, Rogério? Benção demais, viu? Que Deus. Opa, aqui. Opa. Obrigado, viu, Rogério? Benção demais, viu? A mensagem é uma mensagem reflexiva, bíblica, né? E faz a gente pensar muito, né? Porque enquanto você estava falando aí, eu tava meditando aqui, estava pensando assim. Acho que nesse mundo, no mundo que nós estamos vivendo, se a gente corre o risco de acostumar a viver sem o Espírito, Verdade. né? Acostumar a viver sem o Espírito. E a gente precisa lutar contra essa tendência que o ser humano tem, né? Por isso ela é diário, por isso é diário, todo dia pela manhã. E, Rogério, assim, ó, você falou bem, você até usou uma expressão aí que eu quero aqui relembrar com a sala, e essa expressão me chamou a atenção, porque é como assim, a gente faz uma oração, né, sobre um prato, você usou a expressão prato de pedreiro, né? Por que prato de pedreiro? Porque é um trabalho, né, que exige muito e eles acabam, é óbvio, o próprio organismo, né? Mas nem todo mundo, às vezes, precisa de uma mesma quantidade, de uma mesma frequência, né? E aí a gente faz a oração ali, depois achando que aquilo ali vai se transformar numa face. Na verdade, o Espírito não vai transformar aquele objeto, vai transformar o meu coração e a minha mente, né? O que vai mudar é aqui. Porque se muda aqui, tudo à minha Uhum. volta muda, né, Rogério? Verdade, E, verdade. e eu acho muito legal isso, porque a igreja seria diferente, o mundo seria diferente, não porque o mundo mudou, não porque a igreja mudou, não porque as pessoas mudaram à minha volta, é porque eu mudei, né? Isso, a gente sempre espera pelo outro, né? E é muito legal essa questão, né? Porque a gente precisa, de fato, desesperadamente, né, dessa unção diária, né, dessa direção diária. Então, Rogério, muito obrigado, né? Que Deus continue te usando cada vez mais. Uhum. Sempre gosto de frisar que essa é uma obra divina, né? Ele usa a gente para dar o recadinho dele e hoje ele deu um recadinho para nós através de você. Que Uhum. Deus seja louvado, viu? Obrigado. Amém, amém. Amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus do que você existe, meu amado. E eu moro aí nessa pensão? E não paga aluguel e é de quem cobrar, viu? Amém, amém. Amo você bem muitão. Até Tamo junto, mais. viu? Bom demais, né, irmãos? Bom demais, né? É, nesse momento eu quero ouvir uma música com você. Essa música é de autoria de uma moderadora da Sala 57, que você vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa música e eu quero que você fique atento, porque a Érica, que mora em Portugal, nossa moderadora lindinha, vai dar o testemunho dela hoje aqui, de uma coisa especial que está acontecendo com ela. Vamos ouvir a música. Posso imaginar sua dor e seu sofrer. Posso ver em seu rosto
e sentiu dor, passou por duras provas para se tornar meu Salvador. Quero agradecê-lo, quero me entregar e para sempre estarei a te adorar. Só pode ser por amor que a vida entregou. Só pode ser por amor que a glória rejeitou. Como não amá-lo? Como não buscá-lo? Quero lhe dar todo o meu ser, pois tu és a razão do meu viver. Só pode ser por amor que a vida entregou. Só pode ser por amor que a glória rejeitou. Como não amá-lo? Como não buscá-lo? Quero lhe dar todo o meu ser, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Bonito, né? É de autoria, viu? É ela mesmo que compôs. Bonito, né? Deixa eu trazer a Érica aqui. Bom dia, dona Érica, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Fui pega de surpresa 2 vezes. Essa música já entrei chorando. Linda música, filha. Linda e canta muito. Glórias a Deus. Glória. Glórias a Deus. A escrevi num plantão lá no Silvestre, de madrugada. Trabalhava no Hospital Adventista Silvestre. E de madrugada comecei a ouvir a melodia e já escrevi letra e melodia junto. E como é que é o nome dessa lindinha aí? Essa é a Eduarda, mas pode chamá-la de Duda. Oi, Dudinha, tudo bem? Aí, Graças a Deus, amor. maravilha. Graças a Deus. Tomando café da manhã, mastigando ao vivo. Desculpa. Coisa, coisa de criança mesmo, né? Isso acontece. É, não estava Vamos trocar, previsto, não. vamos trocar uma ideiazinha Fica aqui aqui, sobre pronto. sua trajetória. Parabéns pela música, parabéns por utilizar o dom da música para enaltecer o nome do Senhor, né? Isso é uma bênção. Amém. Sempre feliz com a diversidade de talentos que a Sala 57 tem e oferece para o mundo, né? Porque hoje a gente não é mais de um lugar só, nós somos do mundo hoje, graças a Deus. Érica, Amém. você nasceu aonde? Você, o nome do seu pai, da sua mãe? Quantos irmãos você tem? Fala pra gente. Eu nasci em Cubatão, Baixada Santista, fica próximo de Santos. Sou filha da Maria e do Misael, que descansam no Senhor. Descansaram em junho, minha mãe, e em setembro, meu pai, de 2022. Sou irmã de 4 lindas mulheres: Você Helena, Eduarda. é a Ó, cachorra. Helena e Eduarda são minhas filhas, gente, desculpa. As minhas irmãs. Ô, gente, vocês deixam a mamãe se concentrar aqui agora, tá bom? Por favor. Sim. Gente, eu tô chegando nos 40, a memória já não funciona bem. Eu sou irmã de 4 lindas mulheres: a Eliane, Elaine, Edilaine e a Sani. E Nós você somos tem 5 um filhas. irmão. Nós somos 5 filhas, só meus pais tiveram 5 meninas. Tivemos um irmãozinho em 1979 e com 3 meses, bem bebezinho, ele faleceu. Naquela época, as pessoas faleciam por coisas que hoje é altamente tratável, né, e tranquilo de lidar.
mas naquela época não era, e ele faleceu com intolerância à lactose. Ah, bom, cresci, quando eu nasci, a minha mãe tinha recentemente se batizado, ela provavelmente se batizou grávida de mim, ela se batizou no final de 84, e eu nasci em julho de 85, então ela já... Eu fui batizada duas vezes, Mamãe é a como caçula. dizem. Eu sou a caçula dessa família grande e bonita. Tenho 11 sobrinhos. Sou casada com o Felipe, mãe da Helena e da Eduarda, como eu comentei. E cresci a partir da segunda série do ensino fundamental. Eu estudei no Colégio Adventista de Santos. Antigamente era a Escola Adventista Marechal Rondon. Ah, é isso. Você é enfermeira, você falou que estava atendendo no Hospital Silvestre. Quanto tempo você trabalhou na enfermagem? Sim, eu me formei no ensino, o curso técnico em 2005, janeiro de 2005, e já comecei a trabalhar lá no Silvestre, estudei lá e comecei a trabalhar lá mesmo. E depois fui para São Paulo e trabalhei no Hospital Albert Einstein e fazia faculdade. E terminei a faculdade em junho de 2012. E trabalhei como enfermeira até até janeiro de 2016, o ano que nós viemos para Portugal. E aí depois nós viemos para cá e não fiz a equivalência. Cheguei a iniciar o processo por conta de Tratado de Amizade Brasil-Portugal, mas as entrelinhas dizem muitas coisas e acabei não atuando aqui. Também tínhamos a prioridade de termos as meninas, e aí fiquei um tempo sem trabalhar, né? Nem como enfermeira, nem como nada, até as meninas crescerem um pouquinho. E E é isso. Parei de trabalhar como enfermeira em janeiro de 2016. Eu vou pedir para você fechar a sua câmera um pouquinho, olhar no seu celular rapidinho. Eu vou dar um recado aqui para o pessoal, tá bom? Dá uma Tá olhadinha. bem. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu preciso relembrar, e às vezes a gente não faz, e você perde o Não vai foco dar, do outro não vai lado, dar. tá? Para dar o testemunho, vai lá para. Então, opa, áudios abertos. Muito bem. Aí está, ó. Prioridades. As prioridades. Eu quero que você relembre isso comigo, né? As prioridades sofrem profunda alteração. É adquirido um forte senso de urgência. Pulsa no coração um forte senso missionário. As atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas. Nasce um forte desejo de partilhar as experiências. A Bíblia passa a ser o centro da vida para a tomada de decisões. As emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário. Eu reconheço minhas fraquezas, dependo completamente da força divina e tenho foco na verdadeira adoração. E aí, quando você amplia e vê essa imagenzinha aqui, ó, isso aqui é o looping da sala que reforça e ensina para a gente as nossas ideias básicas, as ênfases que a gente quer que você aprenda. Então, aqui a cruz é o centro do processo, porque o centro da sala é Jesus, assim como todo o plano da redenção, o centro é ele. 57, porque entre 5 e 7 da manhã a gente sempre ultrapassa isso. Estamos em movimento porque é o Espírito de Deus que movimenta hoje a sua igreja, aqui é seu ministério. Então, a primeira ênfase da sala é a busca pela pessoa maravilhosa e o batismo do Espírito Santo. Então, a gente vive no Espírito. Por viver no Espírito, eu amo você. O fruto do Espírito é amor, né? Que tipo de amor é esse? É amor incondicional, tá vendo? Aqui a cruz, ó. Amor incondicional. Não é um coração. Coração é enganoso. O símbolo da cruz que é permanente, inalterável, o símbolo do amor que é permanente, inalterável, é a cruz de Cristo. Simbolizar o amor com o coração é falsificar o processo. Então, esse amor incondicional precisa do outro para ser feliz. Por quê? Uma vez que resgatados por Jesus, nossa missão agora é resgatar outros. Então, ninguém vive sozinho. Essa felicidade aqui não é de sorrir de algo engraçado, é de levar alguém a conhecer a Cristo Jesus. Esse amor incondicional
com esse Espírito Santo, essa pessoa de Cristo centralizada, provoca uma comunidade saudável. E nessa comunidade saudável, você é a parte visível de Deus. Por quê? Porque aqui a área de comunhão que nós pregamos, ela é a ideia de parecer com Jesus mesmo, ser semelhante a ele. Por isso o Czinho aqui, ó. Cristo no centro, opa, Cristo no centro, vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável. Cristo no centro, vida no Espírito, eu amo você, amor incondicional, preciso de você para ser feliz. Comunidade saudável, você é a parte visível de Deus, porque todos são assemelhados a Jesus Cristo quando vivem esse processo. E aí, com esta semelhança, eu prego. Por isso, a missão é atrativa, tá vendo? Ó? Missão atrativa. Eu não prego só dando estudo bíblico. Estudo bíblico é uma ferramenta, na verdade, da missão. A missão é você semelhante a Cristo. Nesse sentido, eu creio mais em Deus porque você existe. Ora, lógico, eu sou missionário, certo? Então você vê que é um ciclo, né? Centraliza Jesus, busca nas primeiras horas do dia, como ele mandou, a gente pede o Espírito Santo, recebe o dom do amor. Esse amor é incondicional, precisando do outro para ser feliz. A junção disso me torna semelhante a Cristo numa comunidade saudável. Você é a parte visível de Deus e, junto com essa semelhança, você pratica a missão com a própria vida, fazendo com que as pessoas creiam mais em Deus porque você existe. Certo? Essas são as ênfases da sala 57, rememorando com você para que você não as esqueça ou a gente caia num viés normal. Beleza? Voltando, a gente estava falando da sua vida como enfermeira, e aí você hoje mora em Portugal. Há quanto tempo você mora em Portugal, filha? Faz 9 anos, agora em final de abril, No- meu esposo veio. 9 anos. E você, como é que a Érica se converteu? A Erika se converteu. Essa pergunta eu acho tão engraçada, porque é claro que tem um ponto, né, que a gente se batiza e aquele é um momento, mas eu penso que a gente todos os dias tem que viver uma nova conversão. Não sei se eu estou errada, pastor, mas eu acredito que todos os dias isso aconteça numa pregação simples de quarta-feira, de um irmãozinho simples, depois numa pregação na sala 57, ou na leitura da palavra, no momento a sós com Deus. Mas eu comecei a compreender o chamado de Deus quando eu tinha 15 anos, quando eu fui pro internato, quando eu fui para Petrópolis. Comecei a compreender um pouquinho disso, né, da nossa caminhada cristã. Você foi exposta a quê para começar a compreender isso? O que fez você começar o processo de compreensão sobre Deus? Eu tive uma família que adorava a Deus, mas tive um, eu fui exposta a algumas dores e isso me fazia pensar, existe um pai que me ama, existe um Deus no céu que controla tudo e ele não quer que eu sofra, ele não quer que eu passe por isso, mas eu estou passando por isso, eu preciso compreender que amor é esse, né? Que permite que eu sofra, permite que o mundo sofra. E aí eu comecei a compreender o plano da redenção através das dores que eu vivi na infância, dos traumas que eu tive. Eu acredito que muitos tenham traumas e tristezas do passado, problemas familiares, e eu tive alguns desses problemas, e esses problemas foram usados por Deus para eu querer conhecê-lo, querer conhecer o plano da redenção. E a que conclusão você chegou sobre o amor de Deus comparado ao sofrimento? Como Deus é todo-poderoso e por que existe o sofrimento? Como você chegou e a que tipo de maturação você chegou em relação a esse tema tão complexo? Naquela altura, pastor, o que eu conseguia compreender o que hoje eu continuo, é claro, com a minha crença, essa é a crença máxima que Jesus vai voltar e ele vai finalizar com o mal. O mal vai, a morte, né? A gente vai ouvir onde está a morte, a tua força, cadê você? Acabou.
mas eu já compreendia que Jesus vai voltar. Era isso que eu pensava. Ele vai voltar e vai me explicar, porque os doutores, os teologandos, os cientistas, eles podem ter muitas respostas. Podem, claro que sim, e glórias a Deus por isso. A arqueologia dá muitas respostas para nós crermos mais na Bíblia. Isso é usado, nós temos que usar esse conhecimento para acreditarmos que, ainda que eu não tenha resposta, ainda que eu não chegue a uma conclusão final, lá no céu eu vou ter resposta. E naquela época eu já pensava isso. Eu não tenho todas as respostas aqui, mas eu quero conhecer esse Deus que me ama, mesmo eu sendo pecadora, que ama a pessoa que me agride, mesmo ela sendo pecadora, que ama todo ser humano. E que Jesus ainda não voltou porque ele continua amando o ser humano, continua tendo misericórdia de nós. E desde aquela época eu já conseguia pensar nisso, pensar nesse amor inexplicável, mas consistente. Ele ainda percebe, pastor, o que eu tô querendo dizer? Tô me fazendo Sim, entender? é porque esse é um assunto complexo, né? Sendo Uhum, Deus quem Ele é, por que que existe o sofrimento? O nosso pensamento por trás disso é: se eu fosse Deus, eu eliminaria o sofrimento. É uhum, isso que a gente pensa. Se eu fosse Deus, eu evitaria o sofrimento. Como é que aquela criança está morrendo de fome? Como é que um uhum, filho de Deus sofre um acidente e morre? Como é que uma uhum, mulher de oração. Então, nós pensando aqui na cabeça da gente, se eu fosse Deus, eu evitaria tudo isso. sim. E aí, você fechar essa conta é muito complexo, porque Uhum, aí a resposta é, por que que é muito complexo fechar essa conta? Porque você não é Deus. uhum. Exato, Entende? A gente exato. fica tentando tomar o lugar dele. Sim. E não E dá para ir. eu acho, Hum, desculpa, pastor, eu penso que a gente demora um tempo para se tornar humilde de verdade. Porque a gente costuma pensar que Jesus ainda não voltou para ser longânimo com quem está lá fora, mas às vezes é por mim mesmo. A minha conversão já começou, meu processo de santificação já começou, mas tem algumas coisas que eu ainda preciso ser transformada para pregar o evangelho. Tem pessoas que conhecerão a Cristo através de mim, mas para que eu apresente a Cristo, eu preciso conhecê-lo mais. Mas eu ainda não conheço tanto, eu ainda não busco tanto, eu ainda não leio tanto a Bíblia. Como que eu vou fazer isso? Então, tá. a Agora, volta de Jesus ainda não aconteceu porque ele também está à espera minha. Não é só, ele não só vai acabar com o mal, mas ele está trabalhando em mim enquanto Jesus não volta. mas olha só, esse é um pensamento looping, porque todo Sim, dia nasce gente e todo dia tem gente para ele esperar. Quando é que vai sim. terminar esse negócio? É, Entende? É um loop. é, Se for é, assim, não. é. De fato, ele está esperando hoje. Muita gente, ele não voltou ainda, acredito, porque Deus, com misericórdia, tem aguardado, sim. Eu li isso ontem no Espírito de Profecia. Ele Hum, realmente está esperando. Só que tem um momento de terminar isso. Como é que a gente entende isso? Bom, você que é ser humano e eu também, você já viu pessoas que falam bem assim, Érica, se eu fosse você, eu não teria feito isso. uhum, Já ouviu gente dizer isso? uhum. Eu mesmo já ouvi muita gente falando, pastor, se eu Sim, fosse você, eu não teria dito isso. Aí eu sim. respondo no meu subconsciente, você não fez porque você não é eu, Exatamente. Que né? bom que você não sou eu, né? Então, entendeu por que que você não fez? Porque você não, eu sou eu, Exatamente. você é você. Veja, Exato. entre iguais acontece isso. Imagina a gente se colocando no lugar de Deus. Exatamente. Eu Não, fosse excelente Deus, raciocínio, pastor. se eu fosse Deus, eu eliminaria todo o mal, só que nós não somos, então. Aí Deus olha e fala bem assim: já que você realmente não sou eu, então deixa eu fazer do jeito que é certo. Então, essa resposta das coisas que a gente não entende, de fato, a eternidade vai responder para aquilo que é incomunicável. Deus Amém. não Amém. comunicou essas coisas. Uhum. Por outro lado, quando é que essa espera de Deus vai terminar e vai chegar numa hora assim, acabou. Sim, Quem é justo, continue sendo justo. Quem é injusto, continue sendo injusto. Fechou. sim. Quando, Acabou.
Quando Satanás, quando Satanás levou o homem a pecar, ele deixou uma interrogação na pessoa de Deus, de que Deus era injusto por ter dado ao homem uma lei que ele não pudesse guardar. Então, Satanás acusa Deus de injustiça. E aí, Deus precisa deixar que o mal prolifere para que fique evidente que Satanás é que está mentindo. E aí, quando o mal chegar a um teto que vai transbordar a ira de Deus nesse sentido, e aí a ira de Deus não é vingança, é incompatibilidade com o pecado. Isso é Uhum. importante entender. A ira de Deus se manifesta não igual ao ser humano. A ira de Deus se manifesta por incompatibilidade com o pecado. A ira humana se manifesta por vingança. São coisas diferentes, muito diferentes. E aí, quando esse mal se propagar de uma maneira intensa, e que não houver dúvida, mesmo na cabeça do ímpio, de que o mal é mal, o Senhor vai intervir e não ficará nenhuma dúvida de que ele não é justo. Isto se chama vindicação. O nome de Deus está sendo vindicado, ou seja, está sendo justificado pela malignidade do pecado. E quando ele eliminar o pecado, ninguém, nenhum justo vai dizer Deus foi injusto, porque o mal se propagou num nível inquestionável. Quando isso acontecer, ele dá ponto final nessa história. Bom, entendendo isto, você se converte nessa experiência. Hoje você mora em Portugal. E como é que você entrou na sala 57? Uhum. É, eu estava com as duas pequenininhas aqui em casa e estava orando mesmo, estava chorando e falando para Deus. É claro que eu não sou ainda, imagina, há 8 anos, mas eu estava falando, há 4 anos, eu estava falando para Deus, Senhor, cadê as pessoas querendo que Jesus volte logo? Onde que elas estão? Cadê esse povo clamando, buscando o Espírito Santo? Não tem ninguém no mundo fazendo isso? Jesus voltando, sinais aí, a gente no meio da pandemia, e eu estava mesmo muito triste nesse dia, querendo fazer, sempre, né, fazer a vontade de Deus, mas queria um grupo de pessoas, eu queria amigos que também estivessem com essa sede, com essa busca da presença de Deus, transformação do caráter, porque quando a gente busca a Deus, pastor, não é só agora eu vou ler a Bíblia e que bonitinho eu ler a Bíblia, olha como eu sou um cristão bondoso. Não, eu vou na Bíblia, eu vou na palavra, eu vou na presença de Deus para conhecê-lo e para conhecer o meu caráter, para cada vez mais ele ficar. Não que é isso que vai me salvar, não é. Eu sei, eu tenho essa consciência. Quem me salva sempre é Cristo, é o sacrifício do Cordeiro. Mas quando eu me aproximo dele e começo a ver quem eu sou e o tamanho pequeno de mim mesma, eu tenho que começar a ter essa transformação. E foi isso era isso que eu estava chorando para Deus, pedindo para que ele me mostrasse se tinha alguém no mundo buscando a presença de Deus, querendo que Jesus voltasse logo. E nessa hora, assim, eu estava orando, a Júlia, aqui de Portugal, me mandou o link. A irmã Miriam já tinha me mandado o link e logo no início, por volta de outubro, setembro do ano que começou a sala, né? E ela me mandou umas 2 vezes e eu não entrei. Depois ela também não me mandou mais. E aí, isso já em março, nessa oração, março não, fevereiro, início de fevereiro, nessa oração, a Julie me mandou mensagem, um link, não era o link da sala 57, era de um testemunho de uma jovem senhora que tinha ficado viúva. E eu chorei enquanto eu ouvi aquele testemunho. Eu não lembro o nome dela, não me lembro o nome dela, talvez o pastor se lembre. E ela tinha perdido o esposo e cheia do Espírito Santo, falando: Eu creio que meu Deus está comigo e que ele tem um propósito. Eles eram missionários aqui na Europa, não lembro muito da história, mas eu sei que ela estava cheia de Deus, vivendo o luto do marido. Eles queriam muito ter filhos e finalmente conseguiram, enfim, era um testemunho muito forte. E aí eu mandei mensagem para ela: Julie, quem é essa mulher? Que sala 57 é essa? Quem é esse pastor Wagner? Que vídeo lindo, cara. Onde que vocês se reúnem? Quando que se reúnem e tal?
E aí no dia seguinte, se não me falha a memória, foi dia 9 de fevereiro de 2021. É isso. 29 de fevereiro de 2000, 9 de fevereiro de 2021. E aí, no dia seguinte, eu entrei na sala 57. Naquela época, a gente ainda tinha que, entre aspas, brigar para entrar no Zoom. E aí, no primeiro dia, eu acho que era 9h05 do meu horário, né? Tinha passado já uns minutos do horário das 5 da manhã daí do Brasil. E eu tentei entrar e não consegui. Eu falei, que história é essa, gente? Que não dá para entrar. E fiquei insistindo até conseguir entrar, até alguém cair e eu conseguir entrar. Antigamente, você que está aqui, antigamente é tão bom falar isso, você falou isso para mim hoje. Antigamente significa que já temos um longo período de caminhada, né? São 5 anos na madrugada, isso é uma benção. E logo lá na pandemia, quando estava bem no auge da pandemia, quando eu abri a sala 57, em 3, 4 segundos a gente batia 1.000 pessoas no Zoom. Uhum, Rápido, exatamente. muito rápido. E aí, para a pessoa entrar depois desse horário, tinha que esperar alguém cair na conexão para entrar. Mas hoje, que Coitado de loucura, quem né? perdia. Mas eu continuo muito feliz, porque hoje, por exemplo, nós batemos 3.000 e quase 500 pontos ligados por mais tempo e vamos passar de novo de 10.000 acessos nessa reunião. Isso já vão 5 anos. Só para você ter ideia, Érica, o que significa isso? Aqui na Plaque, nós temos mais 200 igrejas, quase 300 igrejas na Plaque, entre igrejas e grupos, quase 300. Só Uhum, tem uma igreja que compõe 1.000 pessoas. Uma igreja que tem 1.000 membros, que é a Central de Brasília. E ela só tem 1.000 membros no culto no sábado de manhã, na hora do culto. Ou seja, nós temos aqui 10 vezes aquela igreja todos os dias. A maior igreja entre 300 na Plaque. Só tem uma de 1.000 membros. E ela só reúne 1.000 membros 10h30 da manhã do sábado, uma vez por semana. Aqui, todo dia ao vivo, durante a reunião, a gente reúne 10 igrejas dessa. uhum, Você acha que esse é um movimento pequeno? Alguém fala assim: a sala 57 não é mais a mesma coisa, não tem a mesma quantidade de pessoas. Eu quero que você encontre um movimento desse aqui, que bate 10 vezes a maior igreja de um campo todos os dias. Pode procurar no mundo, que você não acha. uhum, Então a sim. sala continua Sim, gigante. não, eu não quis dizer isso. Eu estava contando que quando a gente entrava eram 1.000 membros. Não, Mas, não foi tu é, que disse. Eu tô só pegando a ponta, porque tem muita gente tá. saudosista que fala assim, nossa, não como você falou, mas tipo, querendo puxar para baixo o processo, Uhum, que a uhum, sala não é sim, mais a mesma coisa, que não tem o mesmo sim, impacto, a quantidade de sim. pessoas não é a mesma. Não, Ô, pastor, só eu vou fazer vou usar a sua ponta também e fazer um comentário. Normalmente a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Então, eu acredito que parte dessas pessoas que não entram mais, não sei se eu estou certa também, de coração mesmo, com muita humildade, eu não sou dona da razão. Mas acredito que parte das pessoas que não estão mais é que elas queriam fazer as coisas do jeito delas. Elas queriam ter controle e falar, não, a sala 57 tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que. E aí isso vai desanimando a pessoa, né? Ai, não acontece do jeito que eu quero. E mais uma vez entra a humildade, eu compreender que não só que a sala 57 não é minha, não é isso. Eu sei que a sala 57 foi criada, né? O Espírito Santo usou um outro homem que deu esse nome, mas usou o pastor Wagner que conduz a sala mesmo, né? Mas eu quero dizer que a gente tem que ter essa humildade de manter-se, é igual se manter na igreja. A gente se mantém na igreja e algumas coisas a gente não concorda, embora a gente concorde com a doutrina, mas eu não vou falar agora, olha, eu não quero ser mais líder da igreja, eu vou deixar de ser ancião, eu vou deixar meu casamento, ou deixar qualquer coisa, deixar minha amiga, uma amiga de longa data, por uma coisa que eu não concorde. Nós vivemos numa época, e nem falo uma geração, porque isso é do ser humano,
Nós vivemos numa época que a minha opinião ela tem que ser a válida. Se não é válida, então, com licença, eu não concordo, não estarei aqui. Ou se não foi eu que iniciei, né? Porque se tivesse sido eu que iniciei a Sala 57, as coisas aconteceriam do meu jeito e eu permaneceria aqui firme e forte até o fim, né? Isso eu quero dizer. E é Não que eu legal discorde, pode falar, legal pastor. você ter ressaltado isso, Érica, porque quando a sala começou, ela tinha um formato. E Sim. hoje, por ouvir a opinião de muitas pessoas, e etc., a sala tem uma outra cara. Tem, Uhum. assim, um esqueleto, claro que ela mantém, que são as ênfases e etc., mas é, ela já sofreu muitas mudanças, exatamente porque a gente ouve. Agora, tem um nível de mudança que eu preciso ter percepção, senão ela perde a sua característica. E é onde algumas pessoas realmente deixam por não compreender isso. Outros deixam, sabe por quê? Encontram o caminho, são agradecidos à sala 57, mas achou o caminho, vai embora. E ele esquece que ele só encontrou o caminho aqui Outros, porque outros esperaram. sim. Então, eu peço a você que Exatamente. está E aqui tem na outros sala. que não têm esse pensamento, né? Que tem outros que vão conhecer através da sua vida, né? Vão conhecer esse caminho, essa trajetória de busca, né? Através de nós. E tem gente realmente que, eu acredito, pastor, eu concordo. Tem Você gente que se fala, ah, torna, não, já conheci, já aprendi, já sei buscar na madrugada, então não vou fazer mais isso. infelizmente, acho que a maior parte dos que deixaram a sala é por esse motivo. Encontrei o caminho, estou feliz, agora não preciso mais ficar na sala. Como se a sala fosse só para essa pessoa. Não, a sala é para todos Uhum, que ainda não encontraram isso. E para não, sim, e para encontrar, a gente precisa ficar aqui, porque eu preciso do número. sim, E eu não monetizo a sala, ou seja, não tem ganho financeiro através das visualizações da sala, para eu poder chegar aqui e dizer, eu preciso de número, senão a gente roda. sim. E aí eu tenho autoridade que ninguém vai estar pensando que eu estou querendo número para ganhar dinheiro. Então a gente não ganha dinheiro com Sim. nada aqui, nada. Amém. Então por isso, o número é fundamental. Você se Uhum. tornou moderadora. E como é que a sala, Érica, você é uma menina inteligente, é adventista já sólida. Você entra na sala e como é que a sala com seus ensinos, vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão, como é que a sala impacta o seu adventismo e o que você aprende, o que esse aprendizado muda na Érica? Fala pra gente um pouquinho. A palavra, pastor, é consistência. Porque, como o senhor falou e como eu comentei, cresci na igreja, né, no ambiente adventista. Minha mãe era recém-batizada, então a gente morava em frente à igreja, em Vila Natal, frente à igreja. Então, a gente estava na igreja na semana de oração, sábado, domingo, quarta, sábado à tarde. Nós éramos uma família, minha mãe era muito igrejeira, se eu posso dizer assim. Então, eu tinha essa vivência de busca. Minha mãe acordava de madrugada para orar. Eu lembro de acordar com ela cantando os hinos, lendo a Bíblia, chorando, pedindo a Deus misericórdia pelas pessoas próximas a nós, e etc. Então, eu cresci nesse ambiente e tinha isso. Depois fui para o internato e a vida no internato também é intensa. Tinha essa caminhada, mas o que eu não tinha era essa consistência, a consistência que a Sala 57 tem. Hoje nós temos menos dias, mas continuamos consistentes na pregação e nos testemunhos, nas prioridades que o pastor sempre fala, e fala, não é para fazer isso uma vez por semana, é diariamente, igual a gente come, igual a gente se alimenta, a gente tem que se alimentar do pão espiritual e a gente tem que transbordar todo dia. Então, a palavra que eu diria é consistência. A Sala 57 me ensinou a consistência. E o que eu estava pensando, olha, me esqueci. Ao vivo é assim, né? É a idade. Obrigada. Ó, legal, enquanto ela lembra do que estava falando ali, esse Ah, negócio é muito bom, gente, muito bom. Cada lembrei. segura aí, cada um tem sua experiência e consistência. Bem legal essa palavra, Érica, porque assim, ó, eu como cristão, como é que eu vivia? Eu vivia assim, ó, se a semana de oração fosse boa, eu estava lá em cima. Uhum, Aí vou para o céu, porque o orador falou meu coração. Quando o orador ia embora, eu tum. uhum. Aí vinha outro orador, eu, opa, vou pro céu agora, irmão. Aí, um acampamento bom, ia lá, essas coisas passavam e eu vivia assim, ó.
Agora, conhecendo que a vida cristã não depende de estímulos externos, claro, eles são importantes, mas eu não posso depender disso. O que de fato me faz permanecer no voo de cruzeiro é, sem dúvida, o estímulo interno da pessoa do Espírito Santo. Pode chover, pode fazer sol, pode estar doendo, pode estar difícil, posso estar sozinho, posso estar acompanhado, posso ter uma má notícia, não importa, não importa. A gente chora, sofre, se angustia, mas não larga Deus. E ó, Sim, estou aqui preocupado manter. com um monte de coisa. Estou aqui preocupado, você não tem noção de como eu estou preocupado esta semana especialmente. Preocupado demais. Vou orar Mas, por você, pastor. mas a gente não consegue parar. Sim, Porque o estímulo não é mais um pastor, não é mais uma data, não é mais uma programação da igreja, muito embora tudo isso faça muito bem para a gente, o meu estímulo é de dentro para fora, é o Espírito movendo, aí muda tudo. sim. O que eu ia comentar e tinha esquecido é que no início, hoje em dia isso acontece também, mas no início foi muito intenso. Eu acredito que foi a forma que Deus usou para me manter aqui. Eu tinha alguma questão, algum problema pessoal, qualquer questão, e o pregador falava sobre aquela questão. Era muito, muito engraçado. Sim, engraçado no sentido de muito gostoso Interessante. conversar com Deus e falar, Senhor, que bom, obrigada. Estava com qualquer questão com as meninas, educação das filhas e tal, e aí vinha a velhinha Godinho e pregava sobre a família. Questão no casamento, aí vinha o pastor Godinho e pregava sobre casamento. Foi assim, um primeiro mês muito intenso. Os primeiros meses, mas especialmente o primeiro mês, o pastor Wagner, uma das primeiras pregações também, quando eu entrei, o pastor Wagner falando da vida na presença de Deus e todo dia, essa consistência. E eu tinha, não tenho mais, glórias a Deus por isso. Eu tinha um problema muito sério com a procrastinação. E isso me atrapalhava. E o pastor pregando, não deixe para amanhã. Foi muito engraçado que num dia eu estava chorando, falei, Senhor, e agora? Eu preciso fazer tal coisa, não consigo e tal. Pare de procrastinar, o pastor Wagner falava na pregação. Não procrastine. Busque ao Senhor, deixe tudo para depois. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Então, esse me impactou bastante, essa forma de Deus se comunicar comigo, de me abraçar e me deixar aqui quietinha, sentadinha, assistindo a sala 57. A gente vai precisar dessa constância, Érica, porque eu fico pensando, muitos de nós morreremos antes da volta de Jesus na perseguição, antes do fechamento da porta da graça, alguns entregarão a vida como resultado da fé em Cristo Jesus. E Sim, eu fico pensando que aqueles camaradas lá, eles morreram queimados, estraçalhados por leões, empalados. Homens morreram de formas trágicas. Por que que eles morreram? Não tinha um pastor ali orando por eles, não tinha uma igreja, estavam sozinhos, eles foram arrancados da família. Por que que eles morreram? Porque o negócio era dentro deles. O poder estava dentro daqueles homens ali. E a gente precisa de algo desse nível para resistir. Irmão, olha para mim aqui, ó, você que é adventista, tá aqui, você que não é, meu amigo, a chuva que vem aí de aflição, de dificuldade, de provação, de perseguição ao povo de Deus, a igreja adventista vai passar por uma reforma, por uma sacudidura que vai ser muito difícil permanecer na fé. Você está achando difícil a pandemia? Está achando difícil porque tua igreja não tem coro no domingo, na quarta-feira? Está achando difícil porque os jovens estão saindo? Está vendo algumas pessoas grandes da igreja, às vezes, tropeçarem e caírem? Irmão, isso não é nem fichinha para o que vem por aí. Você uhum, acha que ano bíblico, leitura da Bíblia corrida, lição estudada às pressas, frequência ao culto vai fazer você ficar firme? Escute aqui, irmão, não vai ficar um em pé se a gente não se aprofundar nessa caminhada. E lembre, o que mantém a gente vem de fora, mas é dentro o estímulo que é o poder do Espírito Santo. Aprende isso. sim. Aprende. Eu estava ouvindo um sermão, pastor, e a pregadora dizia assim,
que a cada 4 adventistas, um, a cada 4, um lê a Bíblia por 20 minutos. Então, ler a Bíblia ou passar tempo com Deus por 1 hora é a cada 10, né? A cada 15, a cada 20. Porque 20 minutos, vamos combinar que não é muito tempo, né? Não estou dizendo que. Bom, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. É a Você cada assume. 4, só um. Quando a gente começou a sala, Érica, nós tínhamos, eu lembro, tinha 50 famílias aqui. Ó, 50. Eu fiz uma pesquisa. Daqueles 50, o teto máximo de tempo com Deus no dia, Érica, era 10 minutos. Pois é, pastor, é A triste. média, Érica, a média entre 50 famílias, o teto máximo de tempo com Deus. Quem é que Pois resiste 10 minutos por dia, minha filha? não resiste, não existe. Na hora que a gente passa pela aprovação, e eu nem falo, pastor, assim, só lá na perseguição, né? Quantos deixam as fileiras da igreja, né? Quantos deixam de caminhar com Deus porque passam pelas provações, mas não estão preparados, né? Não buscaram. E é isso que a gente precisa, eu encontrei. A gente precisa ter essa maturidade. É claro que o pastor Wagner, os moderadores, os outros pastores, a liderança que está à frente, que leva a sala 57, mas tem que ter um momento que cada adorador aqui na sala 57 crie essa maturidade. É importante a gente entrar na sala e motivar outras pessoas, trazer mais pessoas para também estarem nesse ambiente, mas os outros dias, sábado, domingo, terça, e mesmo no próprio dia, a gente tem que buscar ter esse momento a sós com Deus, ter essa maturidade. Quando a gente for pedir oração, não é assim, olha, eu vou pedir oração para que você ore por mim, porque a sua oração é poderosa. Não, cada adorador aqui, do Zoom, do YouTube, tem que ter a consciência que Deus está ouvindo. E como que vai ter essa consciência? Não é porque está ouvindo a Sala 57, é porque ela própria tem a caminhada com Deus. Ela própria busca o Senhor e ora e jejua e lê a palavra. Eu não estou dizendo que a gente vai se tornar, todo mundo vai se tornar um pregador na igreja, mas pregador todos somos, né? E de pregar o evangelho, isso é a ordem de Deus para todos. Mas eu falo orador, né? No sentido de estar exposto para outras pessoas. Então, eu acho que acredito que cada um que está aqui, que acompanha todos os dias a Sala 57, que está ouvindo a gente agora, em qualquer meio que seja, e seja agora e seja mais tarde, cada um tem que ter essa consciência de busca intencional, de busca sincera. Aqui a Sala 57 é um ambiente para a gente crescer juntos. Não é para uns continuarem crescendo e outros sugando. Desculpa a palavra, pastor, e é uma chamada de atenção que o Espírito Santo está dando para mim também. É todo dia a gente tem que ter essa intenção de buscar a presença e não ficar dependendo do moderador, do intercessor. Ai, ora por mim. Sim, a gente tem que pedir, e eu peço oração, por favor, orem por mim. Eu passei a lição aqui na sala 57 recentemente, o pastor orou por mim, o outro pastor também que estava orou por mim, e eu preciso de oração, peço oração, não é isso. A questão é eu achar, imaginar, eu acho que só se o pastor Wagner orar por mim é que vai resolver. Não, eu tenho que ter consciência que Eu Deus posso, está. eu posso até entrar aqui na sala nesse nível que você está dizendo, achando que as pessoas têm que orar por mim, eu estou tão. E em algum momento também eu vou precisar de retomar essa, porque momentos graves acontecem na vida da gente, a gente precisa muito da intercessão, mas a gente precisa, Érica, de fato, elevar o nosso nível de experiência ao ponto que nós passemos a ser alimento para os outros em Sim. que as pessoas esbarram na gente, a gente consegue elevar aquela pessoa também ao nível que ela vai se tornar, e aí um ciclo de bênção de pessoas maduras começam a abastecer outros imaturos e a igreja vai se fortalecendo, é isso. Por isso que a sala tem, né? Tempo, espaço para você fazer sua busca pessoal e a gente vem para o coletivo, porque sempre vai ser assim. Eu busco Uhum, individualmente para estar forte no coletivo quando me encontrar com você. É uhum, sempre assim. Não é o coletivo que me deixa forte. O coletivo só fortalece a minha busca que eu já tenho com Deus. uhum. Na experiência de moderadora,
você está vivendo uma experiência bem legal com uma amiga que você fez aqui dentro da sala. Sim. E os moderadores são pastores e pastoras. A lista de moderação de vocês é uma igreja. E essa lista muitas vezes transcende só a ideia de mandar o link e passa de fato a ter um relacionamento pessoal, de amizade, de sustentação na fé, de oração uma Uhum. pela outra. E você está vivendo isso com uma garota da sala. Como é que é o nome dela? É a Samila. A Samela. Samila, sim, mas eu acho que ela não vai conseguir Não. ligar a É, câmera agora, não, pastor. Eu acho uhum, que ela já está no trabalho. É ok. a Samila lá de São Luís do Maranhão. Ela tá ouvindo a gente, ela tá aqui no Zoom, inclusive. E aí, pastor, eu lembro do dia que ela me mandou mensagem. Aqui eu estava na escala para receber link e ela pedindo para receber o link de um moderador. Ah, eu estou recebendo de uma amiga. Depois ela falou, mas eu preciso de um moderador. E ela me mandou mais de uma vez pedindo, colocando o número dela. Eu pensei, essa pessoa quer mesmo que recebeu um moderador, né? E logo em seguida a filha dela esteve no, numa cirurgia e acompanhei isso lá em março de 2021. Foi logo depois de eu entrar na sala, me tornar moderadora e tudo. E a gente tem caminhado nesses últimos anos, passamos por muitas questões, não vou expor, até porque não é testemunho dela, mas passamos por muitas lutas juntas, ela chorando de lá, eu chorando daqui, por questões dela e por questões minhas também. Eu continuo sendo moderadora dela, mas a gente mudou um pouco esse nível, a gente se tornou best friends. Ela é uma grande amiga, uma irmã do meu coração, em Cristo, e irmã do coração também. E, e ela sempre falava, ah, Érica, eu quero tanto que você venha aqui pregar na minha igreja, porque né, nessa caminhada, pastor, nesse sentido de constância, constância é o nome comum aqui em Portugal. Nessa constância da presença de Deus e ouvir sermões, inclusive eu recentemente ouvi um conselho de alguém falando sobre oratória e pregação e tal, e o pastor Rafael falava, olha, é, é bom você se preparar, você que é pregador e que vai para as igrejas e tal, então você tem que ouvir sermões sobre os temas que você gosta, para você ver como que a pessoa prega, colocar na sua forma de falar, talvez alguma coisa que aquela pessoa fale, e a Sala 57 me trouxe isso, é, ouvindo todos os dias um pregador diferente, um pastor diferente, então aprendi muito, né, tive um crescimento muito grande na Sala 57 nesse sentido, sim. Porque não tem como, né? É impossível. Todos os dias a pessoa vai ouvindo. Então, aprimorei aquele dom que Deus tinha me dado, através, como eu estou dizendo, também da Sala 57. E então, me tornei anciã aqui na Igreja Lisboa Central em 2023. Pela graça de Deus, esse é o terceiro ano. E a Sam, ela, desde o início, quando eu me tornei não, desde o início a gente fala que queria se conhecer pessoalmente, né? Mas especialmente quando eu comecei a pregar, ela falava, eu queria tanto, quero tanto, preguei já aqui na Sala 57, aqui na igreja, quero tanto ouvir você pregando aqui na minha igreja, e começou a falar essa vontade dela, e eu, é claro, também, de A estar dona, junto, dona Samela abriu a câmera. Ah, Vamos chamar a eu- dona Samela. Ô, Samela, abre aí o seu. Não faz isso, pastor. Eu acho que ela só abriu a câmera para a gente ver o Agora eu rostinho quero dela. conhecer, que tá todo mundo curioso. Vai para um cantinho aí, Samela. Que coisa boa Amiga, isso. não é culpa minha, É culpa minha, pode é o deixar. pastor Wagner. Deixou a câmera aberta, eu vou lá e pego. Deixa eu recuperar o meu anfitrião aqui e vou colocar você, Samela, como com anfitriã. É só abrir o seu áudio, por gentileza. Oi, pastor, bom dia. Bom dia, Eita, hein? amiga. Ninguém avisou nada, pegamos de surpresa. Coitado da minha amiga. Sim. Ô, Samela, Eita, é legal a gente ouvir de você esse outro lado da moeda, né? Vocês se conhecem virtualmente, vão se conhecer presencialmente agora,
porque a Érica vai aí para a sua igreja fazer uma meia semana, né? Mulheres Sim. transformadas pelo poder de Cristo. Aí o tema de quarta vai ser Tocando em Jesus, o de quinta, Livre para Viver, o de sexta, Restaurando a Alegria, o de sábado, Mulheres em Missão, e sábado à tarde, o chamado para fazer a diferença. São os temas que a Érica vai tratar na sua igreja. Como é que você recebeu essa amizade e que benefício você tem dessa amizade com a Érica, a sua moderadora? Então, ai, gente, a Érica para mim é um presente de Deus mesmo, pastor. É uma bênção. Ela foi enviada por Deus no momento que eu mais precisei de uma amiga. Eu sou muito fechada mesmo. Eu passei por uma situação muito delicada, né, logo em seguida da pandemia, na família, e não tenho parentes que são cristãos, evangélicos, a maior parte da minha família é católica e espírita, né? Então eu sou uma sementinha lá, eles, apesar do apoio que eles me davam, não tinha aquele entendimento espiritual que a gente tem, né? Aquele amadurecimento. Então a Érica para mim foi mesmo, eu falo para ela todas as vezes que a gente se fala, que foi um presente enviado por Deus na hora certa. E a sala 57, para onde eu vou, na minha igreja, em todo local mesmo, eu falo que foi uma outra bênção na minha vida, que Amém. não me deixou fraca em nenhum momento, não me fez me sentir sozinha, né? E nossa, eu tô até emocionada aqui, não esperava falar. Falei para ela que não queria falar, eu estava distribuindo os Sim. livros aqui de mesa em mesa aqui no trabalho antes do pessoal chegar, a chave da virada. E estou Sabe, muito ela, emocionada mesmo, porque Deus está cumprindo mais um pedido, mais uma é uma bênção mesmo conhecê-la pessoalmente, porque para mim, acho que a gente tem esse sentimento tão forte que para mim acho que a gente já se conhece, incrível, mas só Não, você vai sentir isso. O dia que eu estive com a Érica, quando a gente estava indo embora no evento da Itália, aí a gente estava indo embora no carro e a Érica saiu correndo atrás do carro. Não, não vai não, fica aqui, não vai não. Cara, aquilo ficou na minha cabeça, Érica, de uma maneira. Eu fecho o olho, eu vejo você à direita brincando. Não, não vai não, não vai não, fica aqui. Então, é essa sensação, literalmente, de irmandade, de senso de pertencimento que a gente tem quando a gente se encontra. E quando eu lembro disso. Eu lembro de Atos 2 que diz assim: havia singeleza de coração neles. E isso que une a gente é literalmente uma singeleza produzida pelo Espírito Santo. É legal demais da conta. Você encontrou uma pastorinha, então, para cuidar de você. exatamente encontrei, pastor. De fato, eu sentia Deus em todos os momentos do meu lado, através de tudo que ela me falava. Nossa, era assim. Eu falo, inclusive, para ela e para muitos que estão ao meu redor. Não sei se a Ellen está assistindo agora também, mas Eu mandei para ela também. para mim, eu sempre digo que a Erika é uma pessoa mais espiritual que eu conheci na minha vida até hoje. Ela, de Amém. fato, Glórias é a Deus. uma bênção mesmo. Pastor, enfim, eu sei que Deus fala muito comigo através dela, através do Senhor. O Senhor não tem noção do tanto que o Senhor abençoa vidas, transforma vidas através da Sala 57. De fato, a Sala 57 para mim é uma bênção muito, 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 muito grande. Muito Quando a grande. gente ouve vocês, Samila e Érica, porque aqui é o mini, não, aqui tem uma camada diferente, porque isso acontece no chão da fábrica, da sala, com quase todo mundo que é ativo na sala. Aqui a camada é com os moderadores, porque o moderador ele assume um ministério de cuidar de pessoas junto comigo, que não é fácil. Tanto que eu falo com eles aqui, mando testemunho, e eles me ajudam em tudo. Então é um ministério que eles assumem. Os moderadores são bem legais mesmo, e a Érica faz parte desse grupo. A gente já Amém. conversou algumas vezes.
uma ida e de volta, resolve aqui, resolve ali, mas está firme com a gente aí tem tempo. Ei, Samila, você fala E, bem, tem um sorriso bonito, você é uma serva de Deus, tem que contar seu testemunho aqui, menininha, pois tem, é né? muito lindo. A Érica vai agenciar isso para essa semana, ainda sexta-feira. Eita, pastor. Se prepara, viu? Olha, pastor, eu só quero, antes que a gente acabe, eu sei que a gente já tem que acabar, só quero dizer que é muito recíproco essa caminhada. é, Aqui na sala 57, eu tive muita força e fui muito abençoada com a vida da Sâmela, com a amizade dela, com as orações dela e com a insistência dela também. Sabe aquele verso? Bate e será entregue. E a Sâmela, ela batia. Ah, mas alguém pode dizer, mas a Érica não fala tanto assim comigo. Mas muitas vezes era a Sâmela que vinha, e a gente manteve a amizade por isso, porque ela buscava, ela precisava naquele momento, e eu comecei a precisar também. Tanto que quando ela não ligava, eu falava, então, tá tudo bem? O que aconteceu? Então a gente começou, aprofundou a amizade, eu como moderadora, a minha responsabilidade, mas ela, eu preciso que alguém ore por mim, me ajuda, não é, amiga? Me ajuda, então não foi assim, eu vou conseguir ligar para todos os moderados, não. Realmente a gente aprofundou essa amizade por essa, não só pela insistência, mas como que eu posso dizer, o que que eu estou pensando? Por ela ter acreditado em mim. Ela acreditou na minha Houve, caminhada, ela houve acreditou. reciprocidade. Sim, Em algum momento total. A Sam ela entra precisando, mas ela te oferece algo que você precisa dela também. E aí Sim, total. essa troca, claro, Sim, não vai ser com todos os moderados. Não dá, sim, porque é sim. muita gente, mas aqueles que procuram vocês, eles, Exato. eles encontram lugar. Eles encontram, exato. E depois a gente encontrou uma amizade muito bonita e foi muito boa. É muito boa essa caminhada que a gente tem tido. E aí a Samila levou, só para finalizar e explicar o que a gente não falou, a Samila levou a proposta para a diretora do Ministério da Mulher, ela como vice-diretora levou para a amiga dela, para nós fazermos essa meia ou mini semana de oração lá na igreja. Como que é o nome, Samila? É Colégio Igreja, Adventista? a Igreja do Casle, aqui em São Luís, Maranhão. Igreja do Casle, Colégio Adventista de São Luís. E Fica aí elas dentro da teriam, escola. muito bem. E aí elas terão o Dia Internacional da Mulher Adventista, no dia 7 de junho, e o Espírito Santo tocou no coração delas, e mais uma vez elas acreditaram, né? No meu chamado, se eu posso dizer assim, e com muita humildade, na presença de Deus, Deus sabe. E elas acreditaram, falaram que a gente quer que você venha fazer E você essa pregação. E como eu vou vir de longe, então vamos aproveitar para não ser só sábado e domingo, né? Vamos fazer pelo menos uma meia semana de vai oração. cruzar o oceano de Portugal para o Vou dar Brasil. um abraço na minha amiga, vou correr atrás dela, eu vou gritar, não vai embora, não! Vai ser bom isso. Ó, tirem Eita, bastante fotos, manda pra gente, que a gente quer noticiar esta semana o encontro de vocês. Aí, eu vou pedir para que vocês intercaladamente digam uma para outra as 4 frases da sala. É, Claro, então começa. claro. Ô, Samela, eu eu, amo eu te você. amo. Eu acredito mais em você. Eu acredito mais em Deus porque você existe, Você amiga. é a parte invisível de Deus para mim. E eu preciso de E você eu para ser preciso de feliz. você para ser Eu feliz. preciso de você para ser De feliz. vocês todas aqui da sala 57. Amo você, fofinha, lindinha. Tamo junto, Cadê o Samila. Maurício? Tamo junto. Ei, Samila, sexta-feira, coloca na sua agenda. A Érica vai me ajudar. Vai ser bênção. Agora o pessoal quer o seu testemunho. Vai ser legal. Eita, pastor. Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus, tá? Amém, amém. Bom dia para todos vocês. Estou Muito ansiosa para obrigada, chegar amiga. essa semana de oração em junho. Pastor, Vamos começar a contagem regressiva. e continua com esse mistério lindo da sala 57. Meu Deus, eu lembro como se fosse ontem, meus filhos gravando aquele videozinho para o seu aniversário. Que Ai, coisa mais verdade. linda. Que E legal. assim, É uma bênção. A sala alimenta a todos nós. A saiba história que de vocês alimenta a gente.
Eu oro muito por você, pela Hannah, pela sua filha, pela Ana, pela sua esposa, e assim, é uma bênção a Sala 57. Espero que de fato não pare nunca, porque eu tenho certeza que assim como me alcançou, me ajudou muito, eu sei que muitas vidas ainda serão alcançadas e transformadas através da sala. Amém, Amém. glória Que a Deus Deus. continue lhe usando, lhe abençoando. Amém. Nós amo você, viu? Fica com Deus. Você também. Tchau, bom dia para vocês. Tchau. Que momento bom, né? Tá vendo que Que coisa bom. boa? Você tem um testemunho? Manda pra gente que a gente quer contar a sua história aqui para chegar ao coração. Tô vendo aqui a Maria Messias, o rostinho dela, rapaz, olhando, ela tava bem assim, ó. É uma fofinha. É minha, eu acho que é minha moderada também, a Ó, Maria. vou mostrar ela, tá tão Fofinha. felizinha, ó. Moderada da Érica aí, ó. A Ela é dona uma fofinha, Maria lindinha. Fica Messias. me mandando bom dia, amada. Eu amo você. Ela fica me escrevendo. Eu te amo. Tá Mua! vendo? A sala é Beijo. isso, né, Érica? A sala é isso aí mesmo. É É a isso. gente edificando a vida de outras pessoas. Muito Verdade sendo obrigado pela edificada. sua disponibilidade. Nós vamos colocar as suas músicas com muito mais frequência aqui, porque é lindo o seu ministério musical Eu também. quero pregar o evangelho, pastor. Quero muito que Jesus volte em nossa geração. Eu clamo a Ele todos os dias, Senhor, me transforma. Fala para mim claramente o que eu preciso ser transformada hoje, quem que pode ser alcançado por mim hoje. Me abençoa como mãe, me dê sabedoria para educar, é um clamor, mas principalmente, além da minha família, que eu seja usada, que Deus tenha misericórdia de mim, me use e me transforme, use as pessoas que estão comigo nessa caminhada, use a Sala 57, fortaleça a nossa fé, é a minha oração todos os dias, para que Deus tenha misericórdia. Nós estamos fazendo, pastor, 40 manhãs com Deus. Logo depois que eu entrei na sala, nós fizemos aqui em Portugal, e hoje em Portugal, pela União Portuguesa, né, que não temos associações, é só a União, e temos uma vez por mês. Isso foi inspirado quando eu levei a ideia para a igreja, né, aqui. Então, não é sala 57, porque não é diariamente, né, nem tem os horários e a rotina da sala, mas foi trazido, começaram essa oração na madrugada, na manhã, uma vez por mês, através da gente ter levado lá para a igreja, para a União. E agora nós voltamos a fazer essas 40 manhãs com Deus, das 6 às 6h40, do horário de Portugal. Tem países aqui na Europa que o horário é diferente, mas do horário daqui é 6 horas da manhã. E a gente tem, quem tem entrado e orado com a gente, dado esse apoio moral, a Elo, da Itália, a Helenzinha, que eu conheci também lá quando nós estivemos na Sala 57 na Itália, e elas têm entrado, a gente tem orado juntas, meditado juntas ali. Quem estiver aqui na Europa e quiser acompanhar a gente, pede para o seu moderador e a gente envia o link. É sempre o mesmo link, não é chique como aqui na sala 57. O link é sempre o mesmo. É estratégia. Pois é, é É. verdade, pastor, mas a gente não tem eu não tenho essa condição de fazer um link novo todos os dias, então o link é sempre o mesmo. Você recebeu o link uma vez e pode encaminhar para as pessoas. É de segunda a sexta, das 6 da manhã, são 40 minutos, é o tempo da minha reunião Zoom, né? Da sala Zoom que não é paga. Então, são 40 minutos da meditação, alguns hinos e momentos de oração para motivar as pessoas a começarem o dia com Deus, a quererem ter esse momento a sós, né? Depois que acaba, eu costumo falar, continuemos na presença de Seis, Deus, continuemos na seis e, leitura. 6 e pouco aí em Portugal, aqui em Brasília. 2 da manhã. Começamos o horário de verão aqui na Europa, então estamos aqui em Portugal e Reino Unido, 4 horas de diferença, e os demais países, 5 horas. França, Itália, Alemanha. Muito, muito bem. Ficaria aqui trocando ideia com você amanhã. É Eu também. bom demais, né? Vou chamar a Bom Leila, demais. que é a dona da pipoca. Dona Leila, bom dia, tudo bem? Para. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Beijo.
Beijo no coração. Obrigado. Vamos orar para liberar a dona Leila com a pipoca? Pai bondoso, obrigado. Obrigado pelo esse bom papo aqui agora. Crescimento com a Sâmila. É tão bonito ver essa amizade cristã produzida aqui nesse ambiente, que não é presencial, é verdade, mas passa muito longe de ser informal. Isso aqui é, é muito presente, é muito real tudo que o Espírito Santo produz aqui e nós agradecemos demais por isso. Sei com a Érica, ela é anciã da igreja, é mãe, é esposa, é profissional, vai fazer uma meia de semana de oração aqui no Brasil. Usa a Érica com poder, Amém. que ela seja usada como uma ferramenta no convencimento Amém. de muitas pessoas em relação a Jesus. Amém. Abençoa-nos agora, que vamos desaguar, Deus, dá um dia feliz para nós, por Jesus. Amém. 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 Leilinha, minha filha, que beleza, hein? Não é, menino? Só benção nessa sala. Não é? Uma benção. Agora é a outra pequenininha, é? Agora é a Heleninha. É a É. minha primogênita. Oi, lindinha, tudo bem? Sim, Ah, Sim. esse, só gente bonita nessa família. Obrigada, viu? obrigada. Linda da mamãe. Ô, Leilinha, vamos Obrigada. chamar o Bom Dia com Alegria, porque eu tô achando que vai ser uma benção esse Bom Dia com Alegria, hein, Leila? Ó, Deixa eu ver. bom dia, com alegria! Dia com alegria! Leila, Dia tô com alegria! falando. Vida, Bom dia, vida, Helena. está fazista, Coisa boa. está Bom dia, com alegria.